Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje vai ser sobre o livro Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. Bom, a Nana Queiroz escreveu esse livro em 2015, ele demorou cerca de 5 anos para ser feito, e ela é uma jornalista que conta a história de mulheres encarceradas, né? O sistema prisional brasileiro, na verdade, ele meio que só considera os homens, então o livro é um relato. Na verdade, o livro não quer nem vitimizar as presas e nem defender as presas, ela simplesmente narra a história delas. Tem até um momento do livro que ela questiona: será que o que elas estão dizendo realmente é verdade? Mas isso não importa, o objetivo do livro é simplesmente contar a história delas. O livro ele é dividido em vários capítulos. É uma leitura muito rápida, porque cada capítulo conta a história de uma presa diferente. Então você começa sabendo a história, por exemplo, da presa Safira. E aí o próximo capítulo já é sobre outra presa, mas você fica com a história da Safira na cabeça, querendo saber o que acontece com ela. Então você vai lendo até chegar no próximo capítulo que fala da Safira. Só que o livro conta a história de várias mulheres. Primeiro ele começa narrando como elas chegaram na prisão. A maioria, na verdade, das mulheres presas que contam a história nesse livro, elas meio que entraram no tráfico por causa dos seus maridos, ou então porque não tinham como sustentar os filhos. A maioria vivia em comunidades, então tem a história de uma presa que os filhos não tinham o que comer, e na comunidade que ela vivia, ela sabia que existia o tráfico, ela sabia quem eram os bandidos, e ela teve que recorrer a traficar para poder alimentar os filhos e acabou sendo pega. Então, na verdade, o tiro saiu pela culatra, porque ela acabou perdendo a guarda dos filhos. E, na verdade, são relatos muito tristes, assim, porque você vê a injustiça que acontece no nosso país. Como a maioria dessas mulheres tiveram que recorrer ao crime por não terem oportunidade, por desespero, por comida, sabe? Então você lê, você meio que fica com raiva, esperando um final feliz, só que é óbvio que todas as moças que estão nesse livro acabaram sendo presas. Outra coisa que o livro fala, que eu acho bem interessante, é relatar as condições que as presas viviam nas cadeias. A Nana Queiroz fala do surgimento das prisões femininas, que foi uma grande luta, porque antigamente o sistema prisional brasileiro não considerava mulheres criminosas. A taxa de mulheres criminosas era muito baixa. Então as poucas que existiam, elas eram enviadas para as cadeias de homens, né, cadeias mistas. Só que é óbvio que numa condição dessas elas eram estupradas. Ela fala dos banheiros, a maioria eram mictórios, então as mulheres não tinham como utilizar o banheiro direito, né? Ou quando não eram cadeias mistas, elas eram enviadas para um tipo de sanatório. Antigamente era muito comum a existência de sanatórios. Então esses sanatórios eram lugares de mulheres que não só cometiam delitos e crimes, mas mulheres que eram consideradas diferentes do padrão, mulheres que não queriam ser donas de casa, que se recusavam a se casar com o pretendente que a família escolheu, mulheres que não aceitavam serem abusadas, esse tipo de coisa. E finalmente, com a vitória, né, de existir cadeias femininas, mesmo assim as condições lá são terríveis. A Nana Queiroz relata que muitas celas que comportavam 5 pessoas tinham 15 dentro. Ela fala também das mulheres que tinham filhos dentro das prisões, porque a mulher tem direito de ter contato com o filho até 6 meses de idade para amamentar. Depois de 6 meses, a criança não pode mais viver na cadeia e é enviada para o parente mais próximo, ou então até para adoção. E ela relata a falta de humanidade, por exemplo, das carcereiras, que não deixavam a mãe amamentar, ou quando a mulher estava passando mal e as carcereiras não estavam nem aí. É muito forte o relato no livro dos próprios funcionários da prisão, quando a Nana Queiroz conversou com os funcionários da prisão, e eles mesmos tinham um preconceito, um machismo enorme contra as mulheres, dizendo que mulher era muito mais complicada que homem, que mulher era muito mais suja que homem, que isso e que aquilo, que justificavam todas as agressões que elas sofriam lá dentro. E isso não é verdade, não deveria ser assim. Teoricamente, a lei diz que numa prisão feminina, a maioria das carcerárias devem ser mulheres, mas a gente sabe também que isso não acontece. Então existia o próprio estupro de detentas pelos carcereiros homens. E o livro, assim, é uma leitura rápida, porque você acaba se comovendo com a história de todas elas. Ela escreve de uma maneira muito simples, muito fácil de ler, e você vai querendo saber, e você vai ao mesmo tempo se revoltando, mas torcendo por elas. E o livro também tem relatos de presas famosas, como a Carolina Jatobá, a madraça da Isabela Nardoni, e a própria Suzane
Richthofen, que eu não sei pronunciar, e tem até um capítulo que chama O Efeito Suzane, que ela diz que quem não conhece a Suzane acha que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo. Mas quando você lembra do crime que ela cometeu, você meio que se espanta, né? Porque dentro da cadeia ela comandava toda a parte operatória dos trabalhos que as presas tinham. Então elas faziam bordado, crochê, bonequinhos de renda. Então a Suzane organizava toda essa questão de trabalho. Então ela narrou que dentro das cadeias as próprias presas se transformavam. Ela ficou muito amiga, Nana Queiroz, de uma presa que assassinou o próprio filho. Só que ela só foi descobrir a sentença dessa presa muito tempo depois de várias conversas que ela teve. E quando ela descobriu a sentença, ela ficou incrédula. Como aquela presa divertida, que me fazia rir, que falava coisas super inteligentes, tinha possibilidade de ter matado o próprio filho. Então, na cadeia, ela diz que as pessoas realmente são humanas e você enxerga que muitas delas acabaram cometendo delitos por simplesmente não haver motivo. Claro, existem as exceções, né, como a Suzane, como a madrasta da Isabela Nardoni, mas a maioria delas recorria ao tráfico pelo marido, ou entravam sem querer no crime e eram pegas, ou simplesmente não fizeram nada, eram inocentes, só estavam no lugar errado na hora errada e foram pegas. Então, assim, são relatos muito tensos, muito chocantes, assim. Pra mim, o pior, acho que no começo do livro, que ela narra que a mãe teve que pegar uma arma para poder dar comida para o próprio filho. Você pensa nessa realidade e com certeza não foi só essa presa do livro, com certeza milhares de mulheres passam por isso e isso é revoltante, que o nosso país não tem um suporte, uma ajuda para essas pessoas. E aqui na contracapa do livro ela fala: durante essas viagens ao submundo descobri que não era apenas o governo que nos impedia de falar sobre o assunto. Tabus são mantidos também pelos que se recusam a falar sobre eles. E nós, enquanto sociedade, evitamos falar de mulheres encarceradas. Convencemos a nós mesmos que de certos aspectos da feminilidade não existirão se nós não os nomearmos, ou se só falarmos deles bem baixinho. Assim, ignoramos as transgressões de mulheres como se pudéssemos manter isso em segredo, a fim de controlar aquelas que ainda não se rebelaram contra o ideal da feminilidade pacífica. Ou não crescemos ouvindo que a violência faz parte da natureza do homem, mas não da mulher. É fácil esquecer que mulheres são mulheres sob a desculpa de que todos os criminosos devem ser tratados de maneira idêntica, mas a igualdade é desigual quando se esquecem as diferenças. É pelas gestantes, os bebês nascidos no chão das cadeias e as lésbicas que não podem receber visitas de suas esposas e filhos, que temos que lembrar que alguns desses presos, sim, menstruam. Então é um relato, é uma denúncia de mulheres que sofrem dentro das cadeias, sofrem fora da cadeia, tem toda uma trajetória difícil para chegar até lá, muitas vezes cometem crimes para sobreviver e quando chegam não são tratadas com humanidade. Na verdade, parece que entre mulheres e homens presos, os homens têm total visibilidade. Mulheres lésbicas na cadeia não podem receber as visitas das suas cônjuges, das suas parceiras e nem dos filhos, porque teoricamente elas não estão casadas oficialmente no civil. Isso é um absurdo. A Nana também fala da diferença de quando um homem é preso e de quando uma mulher é presa. Quando um homem é preso, a família, normalmente a esposa, continua a visitá-lo, vai lá, envia alimento, envia comida, faz de tudo, continua tendo esse apoio, continua esperando que ele volte. Já as mulheres, quando são presas, normalmente são abandonadas pelos seus parceiros. O parceiro larga o filho dela com alguém, ou então leva o filho e elas acabam ficando sozinhas. Tanto que em uma conversa com uma carcerária da prisão, a carcerária narra que quase não existem visitas para as mulheres, porque as famílias as abandonam, os homens, os maridos as abandonam, diferente dos homens que têm visitas íntimas e todas as regalias que a gente sabe que acontecem. Eu queria ler um trecho para vocês de um capítulo que eu acho que foi o que mais me marcou, assim, que é a história da Safira, que é o seguinte: saiu de casa decidida, passou no barraco de Valdemar antes de buscar o filho. Quando manifestou suas intenções, outro rapaz que estava no lugar protestou. Não, ela não. Se voltou para Safira em um apelo. Você não precisa disso. Você sempre batalhou desde novinha, desde criança. Ao que ela respondeu: se eu não tenho nem o que comer dentro da minha casa? Nenhum amigo pôde retrucar a este argumento. Assim era a vida nas favelas de São Paulo, pensou. Era assim para ele, era assim para ela. Deu uma arma para Safira. Ela respirou fundo, pensou no leite e foi assaltar.
Então, esse trecho é o primeiro capítulo do livro, o final do primeiro capítulo do livro, e já conta a situação que a mãe não tinha o que dar para o filho e teve que recorrer ao crime. Então, acho que o que mais me revoltou nesse livro foi uma leitura fácil, mas ao mesmo tempo revoltante para mim, de enxergar essa realidade, de enxergar que essa realidade é tão dura, tão injusta e tão cruel com as mulheres que são presas. Então esse livro quer reforçar e relembrar ao sistema carcerário brasileiro e até à sociedade de que sim, existem presas que menstruam, as mulheres sim estão na prisão e merecem ser respeitadas e merecem ter os mesmos direitos que os homens que estão presos. Então assim, eu recomendo esse livro para todo mundo, mesmo se você não estuda jornalismo, não gosta de livro-reportagem, eu acho que é uma leitura boa, uma leitura fácil para você começar nesse mundo, é muito interessante. E tem outros livros também da Nana Queiroz, para quem quiser conhecer. Gente, eu não lembro quanto eu paguei nesse livro, porque faz um tempinho que eu comprei, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para caso você queira comprar. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, não esquece de curtir o vídeo, comentar, de se inscrever no canal e eu vejo vocês na próxima. Tchau!